Noite. Boa noite. Voltando à programação normal, né? Hoje eu estarei aqui com vocês agora conduzindo a palavra de Deus, né? Nós estudaremos juntos, né? Estamos na nossa penúltima noite, né? Que estaremos aqui todas as noites, né? Mas a gente sabe que quando finalizar aqui, toda sexta-feira a gente vai continuar, certo? Que a gente tem um compromisso marcado com vocês, certo? E hoje não será diferente, iremos estudar mais um tema, né? Então vamos fazer uma oração, pedir o direcionamento do nosso Deus, né? Para nos iluminar no estudo da palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque nós iremos estudar a Tua palavra. Que esse livro, ó Pai, ao ser aberto, ele possa produzir mudança na nossa vida. Possa produzir, ó Pai, um renovo, uma renovação da nossa mente, do nosso caráter, do nosso ser por completo. Que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, querido. Nós iremos falar hoje. Nós iremos falar sobre um tema que ele é muito importante na vida. Missão Caleb, noite de sábado do dia 25 de janeiro de 2025. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. Nós iremos falar sobre William a Ferreira. fé do cristão, sobre o arrependimento e sobre a confissão, certo? E nós sabemos, querido, que muitas vezes nós, como seres humanos, ao longo da nossa vida, nós vamos carregando fardos, né? Todos nós temos fardos, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades na nossa vida, certo? Haja luz e houve luz, né? Então todos nós carregamos fardos na nossa vida. Só que muitas vezes nós nos prendemos a esses fardos. Nós nos tornamos pessoas presas ao passado. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. E este é o professor William Ferreira. Num almoço, num jantar em família, mas no nosso coração estamos carregando um sentimento de culpa por algo que nós fizemos no passado. Só que o que é muito interessante, querido, é que Deus ele pode nos dar uma nova chance para nós sermos felizes. Ele pode tirar o pecado da nossa vida, o pecado que muitas vezes ele traz consequências para a nossa vida. Pecado que muitas vezes traz consequências para a nossa vida, mas Deus ele promete e diz que ele pode purificar, ele pode transformar a nossa vida e nos dar uma nova chance de sermos felizes. E é por isso que Deus ele criou uma forma de nós nos arrependermos, que é através da oração. O arrependimento ele pode mudar muita coisa na nossa vida. O arrependimento ele muda tudo. Ele alivia a nossa alma. Ele nos traz leveza daquilo que fizemos e melhor, nos torna inocentes. Porque o arrependimento nós aprendemos, né, ao longo das noites que ele é o que? É eu estar triste pelo que eu fiz, me arrepender, né, e não tornar a fazer aquilo. E o arrependimento ele pode mudar muita coisa. E uma dessas coisas é que ele pode nos livrar das consequências do pecado. Uma coisa que a gente aprendeu é que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Não é verdade? Tem como eu plantar banana e colher mamão? Não tem como, porque eu plantei banana e eu vou colher banana. E na nossa vida, né? Isso foi só uma analogia, vai ser da mesma forma. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Mas Deus, ele também nos dá uma chance de nós nos arrependermos da nossa vida passada, para que nós estejamos livres da consequência do pecado. E ele faz isso, querido, através da graça de Deus, que é a base da salvação do ser humano. A graça, nós somos salvos somente pela graça. E essa graça é a base de tudo. É ela que vai nos tornar pessoas puras e limpas. E com isso, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Pode distribuir a Bíblia aqui para o pessoal. Missão Caleb, uma o microfone falhou e a minha dicção também falhou. Da Igreja Adventista do Romanos capítulo 5, o pessoal vai passar distribuindo a Bíblia para vocês. Okay? Nesta noite de sábado, né? Do dia 25 de janeiro de 2025, exatamente aqui a rua Luiz Maranhães, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, em mais uma Missão Caleb
que, repito, é uma Romanos, iniciativa 5, e realização 12, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. E esse é exatamente o professor William Ferreira. Romanos capítulo 5, verso 12, certo? Romanos está lá no Novo Testamento. O pessoal puder também ajudar a encontrar, tá? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Romanos Igreja capítulo Adventista 5, verso 12. do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Marães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Romanos capítulo 5, verso 12. Esse é o professor William Ferreira. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Estamos exatamente capítulo 5, verso 12. Bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro sem de pressa, na Álvaro calma, N. sem agonia, A Missão Caleb. tudo na tranquilidade. Diz assim, ó. Estamos na noite de sábado do dia 25 de janeiro de 2025. Exatamente aqui é a Rua Luiz Marães, bairro Álvaro N, a morte passou a toda a humanidade, porque todos Brasil. pecaram. Olha só, querido, por um só homem o pecado entrou no mundo. Missão Caleb, uma E aí, iniciativa por conta do pecado, veio da Igreja a Adventista morte. do Sétimo E Dia a do morte bairro passou de a Álvaro N. todos, porque Aqui todos nós observamos pecaram. a retórica. Então nós aprendemos exclusiva, que, já adiantando, que o pecado ele tem como consequência a morte. E o interessante é que a Bíblia também fala isso em Romanos capítulo 6. Olha só. Você está em Romanos capítulo 5, você vai agora para o capítulo 6 e vai ler o versículo 23. Certo? Se você for ler aí uma página, você encontra. Romanos 6, 23, que diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, o pecado ele traz como consequência a morte. Não é só a morte como nós conhecemos, é a morte eterna, é uma morte sem Deus. Então, querido, todos nós como seres humanos carregamos na gente o pecado. Nós temos a tendência a pecar. Mas, através da ajuda de Deus, eu posso mudar isso na minha vida. Eu posso dar um novo rumo, eu posso dar uma nova história na minha vida. Né? Se nós caminhamos por um deserto, Deus ele pode fazer jorrar fontes de água viva. Se nós estamos num local precisando que abram-se as portas, Deus ele vai fazer abrir portas onde não há. Mas nós precisamos buscar esse Deus que nos limpa do pecado. E a Bíblia, querido, através disso, ela revela 3 virtudes para quem deseja ser salvo, certo? E a primeira coisa que a Bíblia ela mostra é a fé. Nós vamos entender o que é, qual a importância, o objetivo e como se desenvolve. Vamos primeiro ver o que é a fé. Olha só, lembrando, nós estamos estudando 3 temas: fé, arrependimento e confissão. Nós iremos estudar agora, querido, a fé. Nós iremos entender ela. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, certo? Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. Hebreus é mais na frente, tá? Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista
do 7º dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente na noite de sábado, do dia 25 de janeiro de 2025, a rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esse que nos fala e que vos fala é exatamente o professor William Ferreira. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. Diz assim: caia não. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora vamos lá para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, querido, o que é a fé? A fé é exatamente o que está aqui no versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. É acreditar no que eu não vejo. É acreditar no que eu não tenho certeza. É crer em Deus, mesmo que Ele cure ou não. É crer em Deus, mesmo que Ele me dê uma oportunidade de trabalho ou não. Fé é isso, é crer naquilo que eu não vejo. Certo? Muitas vezes nós somos igual Tomé, né? Nós vemos para depois que nós possamos crer. Não é verdade? A gente espera ver para depois crer. Mas nós temos que crer para ver Deus operando na nossa vida. E esse é o objetivo da fé. A fé é caminhar, como eu disse para vocês, lembra? É caminhar enquanto Deus constrói o caminho. Não é esperar Ele construir para depois eu caminhar. Porque se eu espero Ele construir, eu não estou com a minha fé em dia. Eu não estou com certeza. É verdade. Certo? Então agora, querido, nós iremos ver outro texto, que é em 1 João. 1 João é depois, tá? De Hebreus é mais na frente. Não é depois exatamente, mas é na frente. É mais na frente, tá? Depois de Hebreus tem Tiago. Depois de Tiago tem 1 Pedro, 2 Pedro e depois vem 1 João. Capítulo 5, verso 4. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E observamos aqui a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, proferida exatamente pelo professor William Ferreira. É 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim, ó. 1 João capítulo 5, verso 4, diz assim, ó. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Olha só. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, querido, quer vencer o mundo? Quer vencer na vida? Quer tornar-se uma pessoa melhor? Quer ver os filhos tendo sucesso? Tenha fé. E se eu não tenho, que eu possa aprender a desenvolver essa fé. Porque a nossa fé é aquilo que vai vencer o mundo, é aquilo que vai vencer o pecado, é aquilo que vai trazer vitória para a minha vida. Então, querido, aprenda a ter fé em Deus, porque crer é diferente de ter fé. Certo? Então, tenha fé, aprenda a desenvolver essa fé em Deus. Mesmo que Ele opere, mesmo que Ele não opere, que nós possamos ter fé em Deus. Porque muitas vezes a nossa fé ela está atrelada quando Deus ele diz sim. Quando Deus está sempre sim, sim, sim. Mas existem momentos na nossa vida que Deus, né, assim como nossos pais, eu creio que alguns são pais, chegam momentos que você diz não para o seu filho, não é verdade? Mas você está dizendo não porque odeia seu filho? Não. Você está dizendo não muitas vezes pelo quê? Pelo bem, por amor. Então, querido, que nós não possamos abalar nossa fé, até mesmo quando Deus diz não.
Porque muitas pessoas se revoltam com Deus porque ele diz não. E não reconhece que Deus faz isso por amor. Então, querido, que a nossa fé ela possa ser inabalável. Porque eu quero vencer? Quero. Então, aprenda a ter fé. A fé é o segredo da vitória. É o segredo da salvação. Esse é o segredo, é ter fé, é confiar em Deus. Mesmo que eu não o veja, certo? Agora, outro texto, Romanos, voltando lá para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Estamos exatamente na noite do dia 25 de janeiro de 2025, exatamente a rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Romanos capítulo 10, Brasil. verso 17. Isso mesmo, senhoras e senhores. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Nesta noite de mais uma missão Caleb, exatamente aqui. A rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Estamos observando aqui as crianças e aqui os adultos que estão observando e ouvindo exatamente a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo muito bem proferida pelo professor William. Sou o William Ferreira, William Ferreira, exatamente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, querido, se eu quero ter fé, se eu quero aprender a confiar nesse Deus de uma maneira forte, de uma maneira inabalável, eu tenho que estar constantemente lendo, ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias eu tenho que estar ouvindo, porque a fé ela se desenvolve com o ouvir. Eu estar ouvindo sobre os milagres que Deus fez na vida dos irmãos, que Deus fez na vida do pessoal que está registrado na Bíblia. Olha só, a abertura do Mar Vermelho é um exemplo de história que serve para nós desenvolvermos a nossa fé. E ali foi um fato histórico que aconteceu, como o pastor pregou ontem. As pessoas não esperaram o mar abrir para elas caminharem. Elas tinham que caminhar sem o mar estar aberto. Enquanto elas estavam caminhando, só depois que Deus foi abrir o mar. Ele falou assim, olha, vá para a água, marche diante do mar. E ali aquele povo caminhou, sem ter certeza se o mar ia abrir ou não. Eles não sabiam se Deus estava brincando com a fé deles ou não, mas eles confiaram. O que foi que Deus fez? Abriu o mar. Então, querido, a nossa fé é isso. Nós desenvolvemos a nossa fé ouvindo, pregando, falando desse Deus. Agora nós iremos falar sobre arrependimento. Lembrando que o arrependimento é quando eu me entristeço pelo que eu fiz. O arrependimento é quando eu me entristeço, reconheço que errei e não torno a fazer aquela determinada coisa. E aí, querido, o que é que nos leva a esse arrependimento? E o que é que um pecador arrependido faz? Aí você não está em Romanos, você está no capítulo 10, aí você vai para Romanos capítulo 2. Você volta um pouquinho aí as páginas. Romanos capítulo 2, certo? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Estamos exatamente na noite do dia 25 de janeiro de 2025, a rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, ouvindo a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo muito bem proferida pelo professor William Ferreira. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, o que é que leva a gente ao arrependimento? É a bondade de Deus. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. E Paulo ele falou uma coisa muito interessante. Será, só um minutinho, pronto. Ou será que você despreza a riqueza da bondade ou da tolerância, da paciência de Deus? Né? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós passamos a nossa vida inteira errando, pecando, né? Seja contra Deus, seja contra o próximo. E nós esquecemos que Deus ele é bem tolerante com a gente. Só que, querido, tudo na vida tem um limite. Até a paciência de Deus ela também tem um certo limite. Deus ele nos espera até um certo ponto. Então a gente deve correr, querido, e nos arrepender dos nossos pecados o quanto antes,
Porque senão nós podemos nos perder por simples fato de sermos pessoas orgulhosas, pessoas rancorosas. Eu sou brigado com meu vizinho, eu sou brigado com minha irmã, com minha mãe, com meu filho. Muitas vezes nós guardamos esse rancor, esse orgulho ou qualquer outro pecado. Muitas vezes nós iremos perecer por conta disso, nós iremos adoecer, até mesmo fisicamente. Mas querido, deixa eu te dizer, Deus, Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele espera por mim. A bondade dEle é que me leva ao arrependimento. Nós reconhecemos que Ele é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele permite, Ele preserva a nossa vida porque Ele quer nos salvar. E Deus, Ele está fazendo isso com você. Ele tem sido tolerante porque Ele está esperando você se arrepender. Nós já estudamos inclusive sobre a volta de Jesus. E Jesus, Ele ainda não voltou simplesmente por isso. Porque muitas vezes nós não nos arrependemos verdadeiramente. E o arrepender verdadeiramente é gerar uma mudança na nossa vida. É mudar a vida completamente, por inteiro. Aquilo que eu fazia eu já não faço mais. Aquele costume pecaminoso, aquelas palavras que eu falava, o que eu assisto, o que eu faço, eu deixo de fazer. Por quê? Porque eu decido viver para Cristo. Eu desejo viver com a bondade de Deus na minha vida. Então, querido, não abuse da bondade de Deus. Não abuse, porque Deus, Ele também traz o seu juízo. Você lembra da história da cidade de Sodoma e Gomorra? Deus, Ele deu uma paciência, Ele estabeleceu, mas aquele povo não quis. Caiu fogo do céu e consumiu toda a cidade. O dilúvio. Noé, você sabe quantos anos Noé passou construindo a arca? 120 anos. A irmã quase acertou. Mas foi 120 anos que ele passou construindo a arca. E pregando para o povo que ia vir uma chuva, que ia destruir a terra. E o povo, esse cara aí é louco, tá maluco, nunca choveu na terra. Tantos anos sem chover, ele está dizendo que vai chover. Não vai chover. E aí, quando a porta da arca se fechou, o que foi que aconteceu? Choveu. Caiu água. E só quem se salvou foi Noé e sua família. Então, querido, a paciência de Deus, ela também tem um limite. Deus, Ele espera até um certo ponto. E se eu atrasar, já era. É que nem um ônibus perdido. Não adianta correr, que eu não vou conseguir pegar. Então, querido, a porta da graça, ela é real. E uma hora ela vai se fechar. E se eu não estiver preparado, infelizmente, eu irei me perder. Então eu tenho que correr para os braços de Deus e me arrepender. E agora nós iremos ler, querido, lá em Salmos. Salmos é no Antigo Testamento e mesmo no meio da Bíblia. Salmos 38. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente Salmos 38, 18. Na noite do dia 25 de janeiro de 2025, a Rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esse que nos fala é exatamente o professor William Ferreira. 38, 18. E aqui, querido, a partir desse texto, nós iremos já ingressar no tema da confissão, certo? Diz assim, ó. Isso aqui foi um salmo de Davi, tá bom? Davi que escreveu esse salmo. Confesso a minha iniquidade. Olha só, confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele não diz que aguenta a tristeza. Ele suporta. E é totalmente diferente de aguentar de suportar. Porque muitas vezes eu suporto algo que eu não consigo carregar. Não é verdade? Por exemplo, ele entregar 50 quilos na sua mão, agora, uma saca de cimento. Você pode suportar até um certo momento, mas uma hora essa saca de cimento pode cair. Agora, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, eu aguento levar essa cadeira daqui até a China. É diferente. Entende? Então, Davi, ele suportava a tristeza. Não significava que ele conseguia viver com aquilo. E, querido, o pecado é exatamente isso. Ele só traz tristeza para a nossa vida. Só traz tristeza, só traz desgraça para a nossa vida. É isso que o pecado faz. Então, querido, corra para os braços de Deus enquanto antes. Arrependa-se do seu pecado. Eu tenho que me arrepender, porque também sou ser humano assim como vocês.
E eu todos os dias busco correr para a presença de Deus para que Ele possa me purificar, para que Ele possa me limpar. E você tem que fazer o mesmo. Porque, querido, não adianta mais. Tá tarde demais para você estar vivendo uma vida de tristeza por conta do teu pecado. Tá na hora de você viver uma vida de alegria, de felicidade. E não é eu que vou entregar isso para você, é Deus. Porque o pecado, ele faz isso que ele fez com Davi. Tristeza, só traz tristeza. Então, querido, volte para os braços de Deus, que Ele só vai trazer felicidade para a tua vida, certo? E agora nós iremos falar sobre a confissão. E se eu não confessar, o que é que vai acontecer? E daí se eu não me confesso? O que Deus faz e o que Deus faz com quem confessa seus pecados. Então nós temos aqui dois pontos de vista. Se eu não confessar e se eu confessar. Nós iremos ler agora, querido, Provérbios capítulo 28. Provérbios é mais na frente. É depois de Salmos. Você está em Salmos, né? E vai Salmos, Provérbios. Inclusive, Salmos ele é o maior livro da Bíblia, tá? Tem só 150 capítulos. Oi? Provérbios capítulo 28. Com certeza ela vai estar ali, ó. Viu? Não está. Provérbios 28, versículo 13. Estou procurando a sua mamãe. Vem aqui, ó. Pergunte ao seu Márcio aí que ele vai lhe mostrar. Tá bom? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Estamos exatamente na noite do dia 25 de janeiro de 2025. Aqui é a rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Nós temos que entender que Cristo, Ele morreu no nosso lugar para nos dar uma chance de desenvolver a fé, o sacrifício que Ele fez, uma chance de nós nos arrependermos do nosso pecado e uma chance de confessarmos esse pecado. E além do mais, abandonar esse pecado. Então, querido, muitas vezes nós estamos vivendo em cima do muro. Só que nós temos que entender, querido, que o muro, eu não sei se você já escutou essa história, mas o muro ele já é do inimigo, né? Tinha dois lados. A pessoa ela estava em cima do muro, um lado gritava desesperadamente para aquela pessoa vir para o lado dela, os anjos de Deus junto com Jesus gritando desesperadamente, olha, venha para esse lado, saia do muro e não sei o que. E do outro lado tinha o inimigo e seus anjos que apenas olhavam, não gritavam. E aí aquela pessoa foi questionar o porquê. O inimigo simplesmente disse isso aqui, ó, porque o muro já é meu. Então, querido, se eu estou em cima do muro, infelizmente eu não estou do lado de Deus, eu estou no lado contrário. Então, querido, eu tenho que tomar uma decisão de mudar a minha vida antes que seja tarde demais. Eu tenho que tornar o sacrifício de Cristo útil na minha vida. Útil. Porque se eu não me arrependo, infelizmente a morte de Jesus não serviu de nada. Se eu não me arrepender, se eu não mudar de vida, não adianta. Cristo pode morrer várias e várias vezes, mas se eu não abandonar o pecado, não vai adiantar de nada, eu não vou conseguir. Então, querido, arrependa-se do seu pecado. Cada um conhece o seu pecado. Solte esse pecado, abandone ele. Tenha fé que Deus ele pode mudar a sua vida. Arrependa-se o quanto antes e confesse o quanto você está arrependido para esse Deus, porque você vai alcançar a misericórdia. E além de tudo, você irá prosperar. Seja na vida espiritual, financeira, familiar. Deus ele promete a prosperidade para mim e para você. Mas o ponto de partida inicial, primeiramente, foi de Deus. Porque Ele já trouxe você aqui essa noite para mostrar essa mensagem para você. Ele trouxe você aqui essa noite, não por um acaso, não só para você escutar mais um estudo, mais um sermão, mas porque Ele quer mudar a tua vida. Ele já deu o pontapé inicial. Agora é com quem? Com nós. É com todos nós. A oportunidade já foi dada. E agora Deus ele espera por mim e por você, para continuar desenvolvendo essa fé, arrependendo do nosso pecado e confessando. Amém? Convido a Mércia para cantar mais uma música aqui conosco e logo depois nós iremos orar. Bom, senhoras e senhores, encerramos aqui mais um vídeo alusivo à Missão Caleb, que acontece todas as noites aqui
no bairro de Alvorada, mais precisamente na rua Luiz Maranhão, e amanhã será o encerramento do mesmo por este ano. Agradecemos a companhia de todos que aqui compareceram e convidamos a todos a estar aqui amanhã no mesmo horário, 7 da noite. Vamos ouvir agora a irmã Messia em um short, pois em vídeo dá direitos autorais. Que é sobre nos colocarmos diante de Deus em arrependimento dos nossos pecados, dos nossos feitos, para que a graça do Senhor venha a ser derramada em nossas vidas. Quem souber, mais uma vez eu peço que cante comigo. Quem não souber, medita na letra. Valeu, Jesus.